1 Timóteo, capítulo 6, verso 20 e 21, encerrando hoje a epístola de Paulo, a primeira epístola de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 20 e verso 21. Diz o seguinte a palavra do Senhor: E você, ó Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça esteja com vocês. Ó Senhor, Tua palavra lida, Tua palavra, ó Deus, proclamada, rogamos, Senhor, mais uma vez as Tuas misericórdias, para que fielmente, Senhor, possamos proferir aquilo que Tua palavra nos revela e soberanamente, Senhor, Tua voz possa nos conduzir em nossos caminhos, possa de fato orientar nossos corações e nos curvar, Senhor, diante da Tua verdade, para a glória do Teu santo nome, ó Deus. Fala ao Teu povo, para a glória do Teu santo nome, em nome de Cristo. Amém. Podeis sentar, irmãos. Não é nenhuma novidade, mas no próximo domingo, o futuro da igreja está em vossas mãos. Próximo domingo, o futuro da igreja está em vossas mãos. Quando digo isso, claro que eu não estou afirmando que vocês decidirão independente da vontade divina, independente da providência divina. Mas lembrem-se o que as Escrituras dizem: independente do governo divino ou o fato de que Deus de fato governa sobre nossas decisões, ainda assim, vocês todos serão responsáveis, seja pelo resultado positivo ou negativo, seja o resultado qual for, vocês serão responsáveis diante de Deus. Principalmente quando nós comparamos o quanto vocês evoluíram, e isso nos mostra como a igreja ela é agora muito responsável diante de uma futura decisão. Então, pensem a responsabilidade que está sobre os vossos ombros, principalmente porque nos últimos tempos, além de todas as exposições que nós fizemos aqui, tratando de diversos assuntos, só nos últimos meses nós fizemos uma exposição continuada da primeira epístola de Paulo a Timóteo. E nós aprendemos verdades, talvez para alguns desconhecidas, talvez para outras nem tanto, mas uma coisa é fato: nós não deixamos de aprender verdades importantes numa epístola que é escrita para um pastor. Nós vimos, por exemplo, qual é a principal atividade pastoral, que muitas vezes nós confundimos qual é, de fato, a atividade principal do pastor. Nós vimos o interesse de Paulo para que Timóteo trate com dureza os falsos mestres. Nós vimos também o quanto Paulo exortou Timóteo diante da responsabilidade que ele tinha para com o pastoreio dos membros. Paulo chegou a tratar sobre quem deve pregar, quem deve dirigir a liturgia. Ou seja, se nós olharmos para o todo da epístola dele a Timóteo, nós podemos observar uma lista de princípios, de verdades, de fundamentos que devem permear não somente a vida de um ministro, mas também a vida da própria igreja. Então vocês não podem dizer mais: não sabíamos de tal coisa, não tínhamos tal conhecimento. Por isso enfatizo: vocês serão muito responsabilizados, porque vocês não são mais ignorantes. Logo, o que se espera de todos? O que se espera de todos? O que se espera? Qual o princípio que se deve ter para domingo que vem? É simplesmente seguir as ordens do Senhor, a vontade de Deus, suas orientações.
Da mesma forma, irmãos, Paulo escreve a Timóteo e ensinara, como nós vimos, muitas coisas. Paulo ensinou toda a vontade divina. Paulo mostra que todos os seus ensinos são ensinos do próprio Cristo à igreja. Então, nesse finalzinho de carta, no encerramento, na sua conclusão, uma pergunta óbvia que se faz do texto é: o que se espera de Timóteo diante de todas essas instruções? O que se espera de Timóteo diante de tudo aquilo que Paulo vem orientando o pastor da igreja de Éfeso? O que é que se espera? O que se espera de Timóteo como um bom ministro é que ele siga as orientações do Senhor, é que ele se submeta às verdades, é que ele se submeta à verdade de Deus. O apóstolo então exorta a Timóteo a guardar o que lhe foi confiado. Guarde, Timóteo, o que lhe foi confiado. E Paulo mostra por que, Timóteo, você deve guardar isso, porque os mestres, os falsos mestres estão atuando, e eles estão atuando, e eles abandonaram a fé por não obedecerem o evangelho. Então, Timóteo, você deve guardar os ensinos, você deve guardar todas as minhas instruções, para que você não venha a se desviar da fé em virtude de um falso conhecimento. E aí Paulo dá um consolo a Timóteo, dizendo: a graça será com você, e a graça será com você. Sempre você contará com a graça divina. Então, o que se espera de Timóteo? Que ele guarde a verdade, para que ele não se desvie da fé, contando sempre com a graça divina. Então, o que se espera da igreja domingo que vem? Assim como Timóteo, vocês devem seguir os preceitos bíblicos, e a graça do Senhor estará com vocês, estará sempre a conduzi-los. Veja isso no próprio texto, no versículo 20, novamente, um texto curto. Paulo diz: e você, ó Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento. Observe que o tom paulino é um tom bastante pastoral, mas o tom pastoral ele não está excluindo ao mesmo instante uma solene advertência, porque veja que Paulo diz: guarda o que lhe foi confiado. Interessante, irmãos, entendermos essas expressões aqui esboçadas por Paulo, porque, por exemplo, a expressão guardar, ela conota, ela tem uma linguagem comercial, ela conota alguém que deve proteger alguma coisa, alguém que deve administrar algo. Imagine, por exemplo, um banco. Você guarda o seu dinheiro no banco. Em Éfeso não havia essa modalidade, não havia um banco em que ninguém chegava e dizia: vou aqui depositar as minhas riquezas, vou guardar as minhas riquezas. Não existia isso. Então, no primeiro século, quando alguém iria viajar ou fazer alguma coisa, era necessário então proteger suas riquezas, ele chamava alguém e entregava as suas riquezas para que elas fossem administradas. Os bens valiosos, eles eram entregues a uma pessoa confiável para que ela administrasse. Jesus usou esse exemplo numa parábola dos talentos. Abra aí comigo, rapidinho, sem desmarcar Timóteo, Mateus capítulo 25, por exemplo. Você vai ver que Jesus pega essa prática cotidiana para ilustrar verdades espirituais. Veja no verso número 14, capítulo 25 de Mateus, quando o Senhor vai falar sobre os talentos. Mateus capítulo 25, fica no Novo Testamento, diz assim: pois será como um homem que, prestem atenção, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos
e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Então partiu. Paulo, ele está usando esse mesmo princípio. Então, o que Paulo está dizendo é como os servos da parábola, que recebeu algo valioso e deveria administrar, Timóteo deveria guardar algo, ou seja, ele deveria proteger, ele deveria administrar aquilo que lhe foi confiado. Então, quando você diz, então se é uma linguagem comercial, se ele deve guardar como numa linguagem comercial aquilo que lhe foi entregue, então Paulo está falando de algum bem que ele recebeu, de alguma riqueza, uma vez que no contexto anterior Paulo vinha falando das riquezas. Não, a parábola, ela nos ajuda a entender um pouco. Volte lá para Mateus 25 e veja o verso 28 ao verso de número 30. Observe que Jesus, ele conta essa história e faz uma aplicação, como é típico das parábolas, né? Ele traz a verdade espiritual por trás da história. Verso 28 ao 30. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Quando nós observamos aqui essas verdades esboçadas pelo Senhor, pelos detalhes, é típico da parábola. O que é uma parábola? A parábola, ela não é uma história, uma ficção, uma coisa inventada. As parábolas, é característico das parábolas, coisas do cotidiano para trazer verdades espirituais. E no caso, como nós vimos no verso 28 ao 30, era para fazer uma comparação entre o servo útil e o servo inútil. Então, quando Paulo diz, embora tenha usado uma linguagem comercial, quando ele diz guarda, usando essa linguagem, e diz guarda aquilo que lhe foi confiado, Paulo não tem em vista a materialidade das coisas, mas Paulo quer aplicar um princípio importante. Então, como as Escrituras interpretam a própria revelação de Deus, ela nos auxilia na interpretação. Paulo esclarece nossa dúvida com relação àquilo que lhe foi confiado. O próprio apóstolo Paulo deixa isso explícito na sua segunda epístola, no capítulo 1. Passe aí rapidinho, da primeira epístola para o capítulo 1, acredito que está na mesma folha aí, você só vai mudar a direção dos olhos. Verso de número 11 do capítulo 1 da segunda epístola. Veja o que Paulo diz. Para este evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Verso 14. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Então, o bom tesouro aqui é o Evangelho. O que lhe foi confiado é o Evangelho. Então, o que Paulo está dizendo é que ele deve guardar, proteger o Evangelho, aquilo que é valioso. O Evangelho é visto como um tesouro que deve ser guardado
e administrado. Agora, irmãos, nós devemos entender que Paulo, quando Paulo usa essas expressões, Paulo não está tratando do evangelho no sentido dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele não está falando somente daquilo que foi proferido por Cristo e registrado pelos evangelistas. Paulo, ele nos ajuda a entender o que é que ele pensa sobre o evangelho, o que é que ele está falando. Se você for para o capítulo 2, passe o capítulo 3 da segunda epístola e vá para o verso 16. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. O que é que Paulo, quando fala sobre o evangelho e escritura, ele fala sobre somente os evangelistas ou somente sobre suas palavras? Olha o que ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Observe, quando ele diz toda a escritura, Paulo compreende toda a revelação de Deus, toda a vontade de Deus, tudo aquilo que Deus falou através dos profetas, através dos reis, através dos sacerdotes, através dos evangelistas, inclusive através dos apóstolos. Então, tudo aquilo que lhe foi confiado tem a ver com o ensino do evangelho, que inclui também o ensino do próprio Paulo. E nós vimos isso no primeiro capítulo. Paulo deixa claro que são instruções do Senhor, é a vontade de Deus, e Timóteo deve guardar tudo aquilo que lhe foi confiado. John Kelly comenta dizendo que Paulo exorta Timóteo a guardar não simplesmente as instruções específicas que lhe foram dadas para a realização da sua incumbência, mas conforme o contexto afirma e confirma a pura fé do evangelho que ele, como delegado apostólico, foi encarregado de guardar. Assim como eu recebi a incumbência de guardar o evangelho, guarde, Timóteo, aquilo que lhe foi confiado. William Hendrickson também, ele acrescenta dizendo que o termo evangelho não pode ser pensado de outra forma, ele deve ser tomado no sentido mais amplo, como abarca toda a Escritura. Isso inclui naturalmente o que o apóstolo está escrevendo na presente carta, todas as ordens dadas a Timóteo e todo o ensino que está na epístola contém a vontade de Deus. Então, Timóteo, guarde as minhas instruções, porque essa também é a vontade de Deus. Em outras palavras, irmãos, cada sentença era uma riqueza espiritual para a vida de Timóteo e para a vida da igreja. Caberia então, Paulo está dizendo, exorto, ó Timóteo. Paulo não está dando um conselho, Paulo não está pedindo um favor, Paulo, com autoridade apostólica, está ordenando a Timóteo: eu ordeno a você, Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. É o que espera de você depois de todas essas instruções. Guarde o que lhe foi confiado. Cabe a Timóteo guardar aquilo que lhe foi confiado. O que isso implicava para Timóteo, irmãos? Implicava para Timóteo proteger o evangelho e administrar o evangelho. Paulo, ele já deixou isso explícito. Paulo agora está resumindo, mas ele já deixou isso explícito. Volte para o capítulo 4 da primeira epístola e observe comigo. Veja que Paulo, no capítulo 4, ele diz, no verso 11, que ele deve ordenar e ensinar o evangelho. Veja, 1 Timóteo 4,11, ordene estas coisas. Lembra quando nós falamos sobre a palavra ordenar, que Timóteo estava ali não para dar conselhos à igreja. Timóteo não estava ali para dar sugestões à igreja. Timóteo deveria ordenar aquilo como sendo a vontade de Deus.
com autoridade, levar a igreja a obedecer. Paulo disse: ordene estas coisas e ensine-as. Também disse que deve haver dedicação. Veja o verso 13, Paulo dizendo: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. E que a vida dele, Paulo diz, a vida dele e da igreja dependem do Evangelho. Veja o verso 16: cuide de você mesmo e da doutrina, continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. O que ele então, Timóteo, deveria fazer era seguir à risca todas as instruções do Senhor através do apóstolo, todas as palavras do Senhor que o Senhor revelou à sua igreja. Irmãos, devemos aprender com isso que um ministro, que um pastor, ele não tem a liberdade de criar a sua própria teologia. Ele não foi posto na igreja para criar a sua própria teologia. Pastor, ele não tem seu próprio evangelho. Pastor não tem a sua própria doutrina. Não se trata de teologia regional. Não se trata de ensinamento de uma região, de uma localidade. O pastor, ele foi posto não para ter o seu próprio evangelho. O pastor, ele não prega a sua própria epístola. O pastor não orienta a igreja a partir de sua própria epístola. Ele não cria nada, mas sim, ele só proclama aquilo que recebeu. Exorta o Timóteo a guardar aquilo que você recebeu. A função do pastor não é outra coisa a não ser instruir, ensinar, mostrar aquilo que ele recebeu do Senhor. É isto que a igreja deve esperar do seu pastor, que ele proclame aquilo que lhe foi confiado. A igreja, ela deve clamar por isso, orar por isso, para que o ministro do Evangelho, quando suba ao púlpito, ele não venha trazer aquilo que Deus não ordenou, mas que ele deva instruir a partir da verdade que lhe foi confiada. Ele não está aqui para ensinar outra coisa a não ser aquilo que o Senhor ordena. Philip Graham diz que a sugestão aqui é que a mensagem cristã não é algo que o ministro tem de descobrir. O pastor não vive a descobrir segredos escondidos por trás da revelação. O pastor não vive a descobrir doutrinas que ninguém nunca descobriu. O pastor não vive a investigar coisas que ninguém investigou. Não existe, irmão, nada, meu irmão, minha irmã, nada, teologicamente falando, que não tenha sido dito ou pregado na história. O que muda é a roupagem, mas os pressupostos são os mesmos. Muda a localidade, muda a boca, muda a roupagem, mas os pressupostos são os mesmos. E ele diz, ele não tem de descobrir por si mesmo, ou tem autorização para acrescentar algo a ela. Ele não precisa acrescentar nada, ele não precisa atualizar nada. Ele tem que guardar aquilo que lhe foi confiado e repassar de forma intacta à igreja aquilo que lhe foi confiado. Então, meu irmão, se você gosta das novidades, aprecia aquilo que é novo, contemporâneo, da moda. O pastor não é chamado por Deus para trazer novidades, coisas ocultas, mistérios doutrinários.
nem mesmo fazer adaptações com o mundo que tanto carece de novidades. Ele não foi chamado para copiar o mundo, ou até mesmo copiar o mundanismo evangélico. Ele não faz aquilo que está na moda, não é sua função seguir a moda, não é sua função inovar, não é sua função reinventar, não é sua função revisar, não é a sua função reinterpretar. Mas Paulo está dizendo apreciar, conservar e defender o Evangelho. Timóteo tinha a obrigação somente de comunicar aquilo que lhe foi confiado. Calvino chama a atenção também e endossa essa questão, dizendo que, observem, o apóstolo admoestou a que preservasse cuidadosamente o que lhe havia sido dado, ou melhor, o que lhe havia sido entregue em confiança, para que, observem, não só ele ensinasse, mas que não permitisse que fosse corrompido ou adulterado, nem se privasse do mesmo em função de sua própria negligência. Isto é, irmãos, o apóstolo Paulo está instruindo a Timóteo não somente a conservar, a administrar, mas também a preservar a verdade. Ele, o ministro, Timóteo, não pode ser omisso quando a verdade está sendo atacada. Observe, irmãos, que foi por isso que Paulo, porque o que é que nós precisamos entender? Nós, primeiro, vivemos num mundo pós-moderno em que não existe verdade. Então tratamos o erro, a heresia, como uma opinião. Então cada um segue o seu Deus, cada um segue sua verdade, cada um tem sua forma de culto, cada um faz da forma que bem entende, e é todo mundo servindo a Deus de jeito diferente, e é todo mundo aceitável. A perspectiva paulina não é assim. Primeiro, a heresia, ela é vista como heresia. E se você recordar bem, Paulo disse a Timóteo: você vai ficar em Éfeso a fim de que você combata os falsos mestres, para que eles não ensinem outra doutrina. Veja, não é só pregar a verdade, não é só falar a verdade, não é só proclamar a verdade. Paulo coloca Timóteo na igreja de Éfeso para também defender a verdade contra o erro, atacar o falso ensino, acabar com a heresia na igreja. O que Paulo está dizendo é que também é função do ministro do Evangelho se erguer em defesa da verdade. Não é somente proclamar a verdade, mas também defender a verdade. O ministro deve falar a verdade, defender a verdade. O ministro deve proclamar a verdade e defender a verdade de qualquer erro. Então, meu irmão, minha irmã, o que vocês procuram na eleição do próximo domingo? Novas ideias, novas experiências espirituais, inovações, pragmatismo, seguir a moda da gospelândia, que hoje deve estar no forró massa e amanhã também. Paulo está dizendo: Timóteo, você deve falar a verdade e defender a verdade. Paulo está dizendo aqui: um pastor, ele deverá não somente proclamar o Evangelho, mas também, como uma sentinela intrépida e vigilante, deve lançar-se em sua defesa. Ele é alguém não somente que prega a verdade, mas ele defende a verdade. Eu gosto quando Paulo diz isso, porque quem está aqui que gosta de defender a verdade sou eu. Amo um debate quando uma heresia se assanha, porque Paulo diz que o Senhor me chamou para isso, não só para pregar a verdade, mas para defender a verdade.
Quem é maleável com a mentira milita em favor dela. Quem é maleável com o erro milita em favor do erro. Mas por que Paulo resume mais uma vez exortando Timóteo? O que há de perigoso que Timóteo precisa considerar isso? Lógico, irmãos, não precisamos nos deter muito, mas lembremos, os falsos mestres estavam no seio da igreja. Eles estavam ensinando suas heresias. A igreja estava cheia deles. E os danos, lembrem-se, preste atenção, os danos eram graves. Alguns, Paulo diz no capítulo 4, que alguns já estavam apostatando da fé por seguirem ensinos de demônios. Eles não só estavam ensinando, os seus ensinos já estavam produzindo frutos, eles já estavam arrastando discípulos que estavam abandonando a fé. Essa é a única forma que Paulo está instruindo a Timóteo de fugir do erro, é guardar aquilo que lhe foi confiado, é pregar a verdade, é defender a verdade. A única forma de se proteger da apostasia e do erro é pregando a verdade e defendendo a verdade. Aí Paulo diz, só assim, Timóteo. Paulo volta a tratar sobre os elementos das heresias. Só assim, Timóteo, você vai evitar os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente chamam. E aí, irmãos, lembrando essa questão, que Paulo está dizendo, Paulo está falando da heresia que é totalmente contrária àquilo que é o Evangelho. Ele chama de falatório inútil. Ele diz, são palavras vazias, Timóteo. Aquilo que não é Evangelho são palavras vazias. Só são muitas vezes debates teológicos, só são muitas vezes confrontos teológicos, mas é uma falsa teologia. Por quê? Porque Paulo diz assim, inútil. Porque Paulo já mostrou na sua epístola que ela é inútil porque não produz piedade, não produz santidade, é só debate. Ah, será que no domingo de tarde eu posso tirar um cochilo no dia do Senhor? E começa um debate. De que horas? Eu posso dormir de que horas até que horas? O lençol tem que cobrir a cabeça toda ou só os pés? Com travesseiro ou sem travesseiro? E se eu ligar o ventilador? O pessoal que trabalha na energia não está trabalhando para a energia trabalhar para mim? E começam discussões, e Paulo diz, é só discussões que não produz piedade, não produz nada, é inútil. E o Evangelho, Paulo mostrou, é algo que produz piedade, santidade. O debate teológico, biblicamente falando, é aquele que quer promover a glória de Deus e nos levar à santidade. A heresia é só debate, é só demonstração teológica em vão. Paulo diz que eles, ao mesmo instante, conforme Paulo orienta, eles tinham um falso conhecimento. E aqui, irmãos, a coisa é séria. Eram contradições teológicas que, na verdade, eram um falso conhecimento. Gosto do teólogo Geoffrey B. Wilson, que ele diz assim: Timóteo deve repelir a conversa vazia que se opõe ao verdadeiro evangelho em nome da ciência ou do conhecimento. Toda especulação, todo filosofar, toda forma de cultura ou aprendizagem, toda formulação teórica que busque intrometer-se no sentido de modificá-lo no mínimo aspecto que seja, impondo-se ao Evangelho de Cristo, é caracterizado por Paulo, sem hesitação, como estando entre as inanidades e contradições do conhecimento falsamente assim chamado.
Era uma discussão com conteúdo que Paulo diz, não tem conhecimento, é falso, é vazio, são contradições teológicas e não é conhecimento. Não é conhecimento. Irmãos, observem o contraste, porque Paulo está dizendo, Timóteo, você deve guardar o evangelho, aquilo que é de valor, enquanto os hereges, faça isso, porque você não vai cair no caminho da heresia, você não vai cair no caminho do erro. Não há meio termo, irmãos, nessa questão. Se uma igreja não procura um pastor que pregue a palavra, que guarde as instruções, que defenda a verdade, o que ela procura? O que ela procura? Há muitas igrejas, irmãos, que não estão preocupadas com a verdade. Querem um pastor com um currículo que atenda às suas expectativas. Engraçado que hoje eu recebi uma mensagem no Instagram, até compartilhei no conselho, de um cara querendo um pastor confessional para Santa Catarina. Ele queria indicações. Eu disse a ele, eu conheço muitos confessionais que estão no período de eleição, inclusive eu. Eu acho que você deveria esperar pelo menos o mês de julho, vamos ter umas definições por aí no Brasil inteiro, de amigos meus, e aí eu volto a conversar com você. Mas me chamou a atenção a palavra currículo. Ele usou para que me envie o currículo. Por que me chama a atenção? Porque o que eu conheço de igrejas que vêm com essa conversa de pastor enviar currículo, não é para saber se o pastor é fiel, não é saber se o pastor prega a verdade, não é saber se o pastor defende a verdade, é porque elas querem alguém que se encaixe no perfil delas. É alguém que faça o que eles querem. Eu contei para você, o pastor amigo meu de Recife, professor de seminário, um cara totalmente competente, mestre em grego, foi convidado para pregar numa igreja, a convite, e a igreja estava interessada que ele pastoreasse a igreja, e aí o conselho disse, podemos convocar uma assembleia e você ser ouvido? E ele disse, pode, não tem nenhum problema. E ele foi, pregou pela manhã, deu uma aula de escola dominical, e depois teve uma conversa com a membresia, e aí uma das perguntas era, pastor, quando você for viajar ou não puder pregar, quem é que prega? E aí a irmã nem esperou. A irmã disse, pastor, eu vou logo dizer ao senhor, é porque aqui funciona da seguinte forma. Quando o antigo pastor não podia pregar, quem pregava era eu. Quando o pastor não podia doutrinar, quem doutrinava era eu. Quando o pastor não podia ensinar na escola dominical, quem ensinava era eu. Ou seja, eu era a segunda pessoa do pastor. Com o senhor vai ser assim? Ele disse, não. Mas quando o senhor viajar, eu boto um presbítero. Se o presbítero não puder, eu boto o diácono. Se o diácono não puder, eu boto o seminarista. Se o seminarista não puder, nem um diácono, nem um presbítero, eu não viajo. A igreja simplesmente descartou o pastor no processo de eleição. Um dos homens mais competentes, um dos mestres da igreja, professor de seminário, porque não poderiam tirar a dita cuja do púlpito. Muitas igrejas não querem ministros fiéis, querem fantoches. E Paulo está dizendo, aquilo que se opõe ao evangelho é contraditório, é o caminho da heresia, ainda que todo mundo esteja fazendo, mesmo que todo mundo esteja aceitando, compactuando, Paulo está dizendo, Timóteo, a única maneira de você se manter fiel é você guardar aquilo que lhe foi ensinado, porque se você não fizer isso, você
vai enveredar pela heresia. Irmãos, o alerta de Paulo é importante. Mas, irmãos, vejam, para uma igreja tomada de hereges, não seria uma tarefa fácil. Não seria uma tarefa fácil. Então, o resultado desse tipo, de negação, Paulo mostra ao Evangelho, o falso ensino. Ele vai dizer: alguns se desviaram da fé por causa disso. Irmãos, pensem, Paulo está dizendo que esses homens deveriam ser evitados, o conteúdo de suas palavras, porque esse conhecimento ele tem erguido proporções contrárias ao Evangelho, e essa construção leva a pessoa a abandonar a fé. Veja, irmãos, a questão séria de Paulo. Prestem atenção nisso. O erro estava desviando as pessoas da verdade. Não era um entendimento equivocado, era um desvio da verdade. Eles estavam sendo desviados da verdade. Eles estavam apostatando, eles estavam abandonando a verdade. Veja, não é que eles agora estão pensando diferente, eles estão abandonando a verdade, porque a heresia é um abandono da verdade. O erro teológico é o abandono da verdade. Não é uma questão de opinião, não é uma questão do que eu digo, do que eu penso, é simplesmente quando contradiz o Evangelho, é simplesmente o abandono da verdade. E Paulo diz: eles estão se desviando da fé. Veja, irmãos, quem está abandonando o Evangelho nunca diz que está. Percebem isso? Ele anda pelo caminho da heresia, mas ele entende que é a verdade. Se você chega para alguém de uma igreja que tem um culto falso, ele nunca vai dizer que está cultuando a Deus de forma falsa. Se você debate com um TJ, uma adventista, eles nunca irão dizer que eles estão no erro. Eles dirão: nós estamos na verdade. Nós estamos na verdade. Eu me lembro que uma vez fui assediado teologicamente por um membro da Congregação Cristã do Brasil, a Igreja do Véu, e o membro dela chegou para mim e disse que estava orando e Deus tinha falado com ele e disse: Deus manda lhe dizer, Jonathan, que na Igreja Presbiteriana do Brasil não tem o Espírito Santo e que seu lugar é na Congregação Cristã do Brasil. Você acha que ele foi insincero? Você acha que ele foi sincero? Todo herege é sincero, mas sinceridade não é sinônimo de veracidade. Paulo diz: eles estavam se desviando da fé, eles estavam abandonando a verdade, eles estavam pensando que estavam seguindo a verdade com os seus debates, com as suas filosofias. Paulo disse: eles se desviaram da verdade. A única forma de ser preservado é manter-se na verdade. Começaram a filosofar e abandonaram a verdade. O que Paulo está dizendo a Timóteo é: se você não ensinar a verdade, não defender a verdade, a igreja abandonará a verdade.
igreja abandonará a verdade. Não é isso que acontece? Uma igreja que não tem consistência doutrinária, ela vira um celeiro de heresias. Uma igreja que não tem consistência doutrinária, ela é tudo ao mesmo tempo, não sabe o que é. Ela não tem fundamentos, tudo entra, tudo permanece, tudo dirige, todo tipo de ensino, todo tipo de doutrina, porque não há firmeza doutrinária. Paulo chama isso de abandono da verdade. Se a igreja não for ensinada na verdade, ela abandonará a verdade, porque outros ensinos farão parte de sua vida. Porque confiaram suas almas aos falsos profetas. Mas Timóteo deveria guardar o que lhe foi confiado, defender a verdade, proteger a verdade. E isso é uma tarefa árdua. Imagine Timóteo naquela época, numa igreja conturbada. O evangelho, entendam, irmãos, entendam. Nós estamos falando de um contexto de perseguição, de morte por defender a verdade. Uma igreja que estava em colapso por causa das heresias. Imagine que Timóteo estava entre a cruz e a espada, porque ele não tinha somente inimigos fora da igreja, mas dentro da igreja. Ele precisava pregar a verdade, ele precisava defender a verdade, ele precisava combater os falsos mestres, ele precisava proteger a igreja do erro. E aí, a primeira coisa que Paulo começa na carta, ele encerra, porque Paulo disse no primeiro capítulo: a graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor, seja com você, Timóteo. Do mesmo jeito, Paulo termina, veja o final: a graça esteja com vocês. A primeira coisa, irmãos, nos mostra que o pastor de Cristo, o ministro do Evangelho, ele precisa de muita graça. Muita graça. Paulo está mostrando a ele que: Timóteo, persevere, você não estará só, a graça estará com você, continue, não desista, Timóteo, combata, guarde as instruções, a graça do Senhor estará com você. Poder de Deus, Paulo chega a dizer na epístola dele aos Coríntios, foi o poder de Deus. Como é importante a graça na vida do ministro, meus irmãos. Paulo disse: Senhor, eu orei tanto, eu te pedi, tira esse espinho da carne. O Senhor disse: a minha graça te basta. Timóteo, seja fiel, que a graça do Senhor estará com você. Também, irmãos, esse é um lembrete de que esta carta, entendamos que ela não é escrita somente para Timóteo, ela é escrita para toda a igreja, toda a família cristã. Também para todas as igrejas em todas as épocas. Nossa fé em nosso tempo está sendo atacada. Mas o Deus de Paulo, o nosso Deus, nos promete a graça seja convosco, esteja com vocês. Isto é, irmãos, todos os crentes precisam da graça divina para preservar a verdade. Essa não é uma luta que lutamos sozinhos, mas lutamos com a dependência de Deus. É o poder de Deus. O que nos fortalece é isso, é que a graça do Senhor haverá de sustentar aqueles que guardam aquilo que lhe foi confiado. A graça estará a conduzir todos aqueles que andam na verdade.
Então, irmãos, diante do exposto, não tem como vocês dizerem mais: não sabíamos de tais coisas. Por isso vocês serão bem mais responsabilizados, pois não são mais ignorantes. Se vocês decidirem ou desejam as inverdades, que Deus tenha misericórdia de vocês. Agora, se vocês seguirem as Escrituras, seja independente do resultado, se vocês seguirem as Escrituras, a graça do Senhor estará sobre vocês e sobre a vida do futuro ministro de vocês. E ela não somente sustentará vocês, mas nos sustentará até o fim. Oremos. Obrigado, Senhor, pelas tuas verdades. Que o teu favor esteja sobre nós para a glória do teu santo nome. Fala-nos, Senhor, sempre. Alerta-nos para que guardemos tudo aquilo que o Senhor nos ensina para a glória do teu santo nome. Que tua igreja, ó Deus, seja bondosamente agraciada pelo Senhor, para que ela ande na verdade. Protege, ó Deus, nossas vidas do erro. Protege-nos, Senhor, dos falsos mestres, para que tua verdade seja o deleite de nossas almas e o nosso guia. Em nome de Cristo. Amém.